Então, vamos lá, gente. Deu certo, tá? Não sei se você tá me ouvindo. Então, vamos lá, gente. Então, boa tarde para todo mundo, né? Eu e a Denise, a gente tinha combinado de dar uma ajuda para vocês. Tá todo mundo conseguindo me ouvir? Alguém só coloca aí no chat se tá tudo ok? Vocês estão ouvindo? Então, né? Tá. Então, o que eu vou fazer aqui com vocês, né? Vocês já tiveram uma revisão com a professora de Pato, com a D, né? Mas eu vou fazer um pouquinho diferente, tá? A gente vai olhar as 4 aulas e eu vou dar tipo um resumão bem bolado do que tem nas 4 aulas ali, focando nos conteúdos que vão ser importantes para vocês estudarem para a prova, tá? Então, eu vou abrir a primeira aula aqui, eu só vou precisar que vocês, deixa eu ver aqui para eu ver as mensagens, para vocês me dizerem se estão vendo. Estão vendo o slide da citogenética? Eu vou colocar o 1 primeiro, a citogenética 1, tá? Então, eu aviso você sim, Denise, quando acabar aqui, tá? Lá na citogenética 1, aquela aula que a gente teve lá atrás, né, onde a gente viu as alterações cromossômicas estruturais, o que vocês precisam entender aqui? Primeiro, vocês precisam ter uma noção bem certinha de como é feito o cariótipo, tá? Para que ele serve, qual que é a sua intenção, então que o cariótipo, ele vai, né, pegar as diferenças entre os cromossomos baseado num padrão de bandas, né, que essas bandas são aquelas bandas claras e escuras, que são baseado nos cromossomos metafásicos, 46 cromossomos, onde a gente vai ver pelo tamanho do centrômero, pelo tamanho do cromossomo e pela posição das bandas, a gente vai conseguir determinar o cariótipo de um indivíduo. E aí, o que é importante vocês também saberem? Muito mais do que saber quais são esses grupos, vocês têm que saber fazer a escrita de um cariótipo. Então, por exemplo, se eu pedir para vocês, tenho lá o caso de um paciente em mosaico para síndrome de Down, como é que a gente escreve? MOS 46XX barra 47XX mais 21, se for menina. Então, vocês saberem para cada uma daquelas doenças como a gente faz a escrita desse cariótipo, a nomenclatura mesmo, que é o que está aqui nesse outro slide, ó, tá vendo? Quando a gente coloca lá, vamos supor que eu dê na prova assim para vocês, o paciente é um paciente do sexo masculino com trissomia livre do cromossomo 21. Toda vez que eu falar trissomia livre, é esse cariótipo que vocês colocam, 47XY mais 21. Se eu falar paciente que apresenta mosaicismo do sexo masculino para trissomia do cromossomo 21, aí sim é 46XY barra 47XY mais 21. Aí antes mosaico, né? Então, o termo correto seria MOS 46XY barra 47XY mais 21. Então, vocês saberem fazer essa escrita do cariótipo é importante. Por quê? Porque isso importa na hora que vocês forem fazer a leitura de um laudo, por exemplo, de cariotipagem, tá? Como é feito esse cariótipo, é importante vocês saberem. Então, aquele passo a passo, que é um passo a passo bem simples, é claro que a gente sabe que o cariótipo é muito mais do que isso, mas que a gente faz a coleta de sangue, que esse sangue é coletado com heparina para evitar coagulação, que a gente faz, na maioria das vezes, a coleta desses linfócitos. A partir dessa coleta de linfócitos é colocado num meio de cultura. Isso gera lá 72 horas. Quando der 30 minutos para terminar 72 horas, a gente vai aplicar a colchicina. Por que a colchicina? É importante vocês saberem, porque ela vai interromper a metáfase
as células em metáfase, que é a melhor condição que a gente tem para visualização dos cromossomos, e aí a gente faz a preparação das lâminas para poder visualizar esses cromossomos. E aí a gente vai visualizar os cromossomos aqui, através de uma imagem, a gente consegue ver com base naquelas características que eu falei para vocês inicialmente, que é o tamanho, a posição do centrômero, o tamanho do cromossomo e o posicionamento das bandas. E aí, uma coisa que é importante, a gente precisa saber, vocês precisam saber, quando é que a gente indica um paciente fazer cariótipo. Então, essa tabelinha que a gente tem aqui é importante vocês saberem. Então, a gente vai pedir um cariótipo quando a gente suspeita de alterações cromossômicas numéricas ou estruturais. Então, por exemplo, se for um paciente que tem suspeita de transtorno do espectro autista, eu não vou pedir um cariótipo, só se for para excluir. Mas, quando é que eu peço um cariótipo? Quando eu tenho duas malformações não reconhecíveis, quando eu tenho suspeita de uma síndrome genética, que eu já suspeito, por exemplo, que é síndrome de Down, vamos supor, quando tem genitália ambígua, casais que têm abortos recorrentes, casais consanguíneos, porque a gente sabe que casamento consanguíneo aumenta a probabilidade de genes deletérios, mulheres com amenorreia primária, homens com ginecomastia. Então, isso aqui que está nesse slide aqui é importante vocês saberem, porque isso ajuda o médico na hora dele saber qual vai ser o tipo de exame que ele precisa solicitar. Eu não falei, mas se vocês forem tendo dúvida, eu consigo ver aqui pelo chat, aí vocês podem ir escrevendo aqui, tá bom? Aí, o que vocês também precisam saber? Precisa ter na cabeça, o que é uma alteração balanceada e uma alteração não balanceada? Balanceada é aquela que você não vai ganhar e nem perder material genético, tá? Então, ela pode não ter efeito para o indivíduo, então, geralmente não tem efeito para o indivíduo, mas tem efeito para a prole. Entra na translocação e a inversão, por exemplo. Você tem um paciente com translocação ou inversão, muito provavelmente ele não apresenta sinais e sintomas, mas ele pode ter problema na prole, porque ele vai gerar fetos, vai gerar gametas com alterações, e dependendo de como for essa combinação com o parceiro, você pode sim ter problemas na prole. Andressa está falando aqui que alguns alunos não foram aceitos. Denise, você consegue? Alguém manda no grupo que a Denise está, para que ela possa incluir? É ela que consegue incluir, eu não consigo por aqui. Consegue fazer isso para mim, por favor? Vou pôr aqui para ela, aceitar alguns alunos. Beleza? Aí, e a não balanceada é toda vez que eu tiver ganho ou que eu tiver perda de material genético. E sempre a gente vai ter efeito, quase sempre, né? A gente nunca pode dizer sempre para tudo, mas a gente vai ter efeito ou para o indivíduo e também para a sua prole. Então, a alteração balanceada é aquela que eu não tenho ganho nem perda, geralmente eu não tenho efeito para o indivíduo, mas eu posso ter para a prole, e o contrário é o que acontece na alteração não balanceada, que eu tenho ganho ou perda de material, efeito para o indivíduo e para a prole, que seria a adição, por exemplo, e a deleção, tá? E aí eu posso ter alteração no cromossomo autossômico, que são os 44, ou então no cromossomo sexual, que é o X e o Y. O que vocês precisam saber dessas 4 primeiras alterações aqui, que são as estruturais? As grandes diferenças. Então, por exemplo, deleção. Como é que eu identifico a deleção? Quando eu tenho perda de material genético, que geralmente, se você tiver um homozigoto, vai ser letal, porque eu vou perder gene nos 2 alelos, e quando for no heterozigoto, eu vou ter sempre um problema de desbalanceamento. Então, quando a gente tem um heterozigoto, eu vou ter a versão normal e eu vou ter a versão deletada. Para que esses dois consigam se parear, porque o gene, ele consegue se manifestar se ele tiver pareado. Como eu vou ter aqui um gene que vai estar deletado, por exemplo, o B, o gene normal vai fazer uma alça para poder excluir esse gene que está faltando. Então, vai fazer uma alça no alelo que é no cromossomo que é normal. E aí, saber as principais doenças. Então, lá, vamos supor que eu coloque eu já digo para você daí, Giovana, o que é o rearranjo, tá? O rearranjo é um resultado
de uma alteração. Então, quando eu tenho uma alteração por deleção, por adição, por duplicação e etc., esses cromossomos vão ter que ser rearranjados, eles vão ter que ser recombinados para que eu possa ter um pareamento correto. Então, aqui, ó, a gente teve um rearranjo desse cromossomo, ele se rearranjou para que pudesse haver o pareamento normal, ou o mais normal possível, né, para ter menos efeitos para esse indivíduo, tá? Aí, por exemplo, se eu colocar lá, porque a gente trabalha bastante com caso clínico, né? Então, se eu colocar caso clínico de uma criança com face arredondada em forma de lua, pregas epicânticas, implantação das orelhas baixas, tamanho reduzido do queixo, atraso do desenvolvimento neuropsicomotor e malformação da laringe. Então, percebam, ó, a gente não precisa, claro que quanto mais você souber desse quadro clínico, melhor, mas o que você tem que pensar lá para o dia da prova, para ficar assim mais rápido? Tudo isso, mas o que é que caracteriza mesmo a síndrome de Cri-du-Chat? O choro, a má formação, desculpa, da laringe, porque o restante das alterações clínicas que a gente observa, eu posso observar em outras patologias. Então, gravar síndrome do miado de gato, má formação de laringe e por deleção. Então, ela é uma deleção, então, quando eu tenho deleção no cromossomo 5, eu tenho perdas importantes de funções cognitivas desse indivíduo, então, por isso que a gente vai ter todas essas características que estão apresentadas aqui. Mas lembrar lá, focar na cabeça, miado de gato, ou síndrome de Cri-du-Chat, a má formação da laringe, tá? Uma outra que é bem importante para vocês gravarem, para prova é a síndrome de Angelman e a de Prader-Willi. A gente coloca as duas como sendo uma antagonista da outra, mas não é necessariamente assim. Mas elas são, num geral, podem ser consideradas como antagonistas. Então, lembrar, síndrome de Angelman é quando você tem ausência da cópia materna e de Prader-Willi da cópia paterna. Eu sempre, né, como eu falo para vocês, já dei aula bastante em cursinho, eu gosto de fazer analogias para a gente não esquecer, porque são muitas síndromes para vocês lembrarem. Então, é só lembrar, síndrome de Prader-Willi, P de pai, ausência da cópia paterna. O contrário vai ser a síndrome de Angelman, tá? Então, isso precisa ficar bem claro na cabeça de vocês. A síndrome de Angelman e de Prader-Willi, elas também são síndromes por deleção, só que é um outro tipo de deleção, a deleção lá no cromossomo 15. E, além disso, também outro ponto importante que pode cair para vocês na prova é saber sobre esse imprinting. O que é imprinting? É quando você tem uma modulação epigenética da expressão do gene de acordo com a origem parental. Por exemplo, alguns genes, para eles se manifestarem, a maioria deles, né, para se manifestarem, eu preciso do alelo no cromossomo paterno e do alelo do cromossomo materno funcionando. Isso é o que a gente tem para a maioria das patologias. Quando a gente fala de Prader-Willi e de Angelman, isso não acontece. Eu tenho genes que vão estar presentes, o alelo no pai e o alelo na mãe, porque isso precisa acontecer, só que eles são genes regulados, eles são genes em que você tem um imprinting, em que somente um alelo vai funcionar. Então, alguns genes que funcionantes são apenas no alelo paterno e outros são só no alelo materno. Então, quando eu perco um desses alelos por alguma mutação, é aí que eu vou ter problema. Então, sempre pensar em imprinting como sendo uma regulação de acordo com o alelo do genitor. Então, um gene para funcionar precisa de 2 alelos para a maioria dos genes, mas no caso de alguns, esse gene vai ter a sua versão materna silenciada e a sua versão paterna ativada, e vice-versa, a sua versão materna ativada e a sua versão paterna silenciada. O que isso é ruim? É ruim quando eu tenho uma alteração por deleção, por exemplo. Na síndrome de Angelman, o que a gente tem? O gene principalmente envolvido é o gene UBE3A. Esse gene, ele é importante para a ativação de algumas funções cerebrais. O alelo materno é o alelo que precisa ser ativo, e o alelo paterno é o alelo que naturalmente vai estar silenciado.
Qual é o problema? O problema é quando você tem uma deleção no alelo materno. Então, quando você tem uma deleção no alelo materno, você não tem a compensação do alelo paterno, como se fosse o heterozigoto, por exemplo, porque o alelo paterno, ele já não funciona, certo? A mesma coisa, o contrário, melhor dizendo, mas no mesmo princípio, a síndrome de Prader-Willi. Na síndrome de Prader-Willi, apenas o alelo paterno é que é expresso, o alelo materno é silenciado. Se você tem uma mutação em que você perde o alelo, o único alelo que é expresso, você não tem a expressão de proteínas desse gene. Então, por exemplo, aqui, eu não vou cobrar o nome do gene, mas, claro, que se eu estiver colocando um caso clínico e colocar lá o gene principalmente envolvido nessa síndrome é o BE3A, vai ficar mais fácil de vocês lembrarem. Mas, se vocês não lembrarem do nome do gene, não tem problema, não é isso que vai estar errado, tá? Então, a Giovana está perguntando aqui se o imprinting é sempre uma modulação para menor expressão. Não, imprinting não é modulação para menor expressão, é modulação para uma expressão dependente da origem parental, certo? E aí isso vai fazer com que esse imprinting em um alelo, em uma origem, né, em um genitor, seja altamente expresso, enquanto no outro vai ser silenciado. E aí é isso que a gente chama de imprinting, é a impressão que a gente tem epigenética. Um vai ser sempre expresso e o outro vai ser sempre silenciado, mas eu não posso dizer que é para menor expressão, porque eu preciso ter esse balanço, tá, Giovana? No caso da de Angelman, o gene, ele que está presente na região que houve a deleção, é o gene UBE3A, que é o gene que precisa estar ativo na mulher, na cópia materna. O problema é que houve a deleção justamente nessa cópia, tá? Outras formas, eu posso ter um defeito nesse imprint, eu posso ter a deleção e eu posso ter a dissomia uniparental. O que é a dissomia uniparental? Para tentar compensar a deleção, o que acontece é que compensar não, melhor dizendo, vamos recuperar o raciocínio ali. Mais síndrome de Angelman é quando você tem a deleção da cópia materna, que é a única que funciona para esses genes de desenvolvimento cerebral. Em menor proporção, a gente pode ter a dissomia uniparental, paterna. O que isso significa? Quando você, em vez de herdar um cromossomo número 15 da mãe e um cromossomo 15 do pai, você herda os 2 cromossomos do pai e nenhum da mãe. Então, você herdou os 2 cromossomos, os 2 genes estão lá, só que os 2 genes são silenciados naturalmente. Então, você não teve uma deleção, mas não teve funcionamento por conta de ser uma cópia paterna que já é silenciada. Tá? No caso das características, sempre lembrar que a característica mais específica, mais diferencial ali, é esse caráter afetuoso, é aquela síndrome que a gente fala da criança feliz, do sorriso frequente. Mas lembrar, hein? Na prova eu vou pedir o nome da doença, não é para colocar a tradução, síndrome do sorriso feliz, isso não existe, tá? É só para vocês irem lembrando. No caso do Prader-Willi, é o contrário, ó. No caso do Prader-Willi, eu tenho a expressão são outros genes que estão envolvidos, esses genes, eles devem ser altamente expressos na cópia paterna e são normalmente silenciados na cópia materna. Na síndrome de Prader-Willi, numa maior parte das vezes, você tem deleção da cópia paterna que é ativa, então você não tem como compensar com a cópia materna. E em menor proporção, você tem a dissomia uniparental materna, que é quando você herda os 2 cromossomos da mãe e nenhum do pai, só que os cromossomos da mãe não têm deleção, porém, eles já são silenciados naturalmente, tá? E essa é aquela síndrome que é ao contrário, já são crianças mais sisudas, porque tem um volume bucal menor, atraso de desenvolvimento sexual, estrabismo, mãos e pés pequenas e aumento do peso ali também, uma certa obesidade, tá? Tá dando para entender, pessoal? Posso continuar? Respondam para mim, só para eu ver se está indo tudo ok.
Então, saber essas duas diferenças aqui é importante, tá? Então, estudem bastante aí a síndrome de Angelman e de Prader-Willi. Além da síndrome de Angelman e Prader-Willi, né, e aí então fechando ali a deleção, síndrome de Angelman, de Prader-Willi e de Cri-du-Chat. Aí a gente entra para a duplicação. Se você sabe a deleção, o contrário dela seria a duplicação, que é quando você tem um aumento da quantidade desses genes. Então também é uma alteração que vai provocar uma alteração na forma como esses genes vão expressar. Se essa cópia for em homozigose, você não vai ter problema de pareamento. Você tem problema, sim, para esse indivíduo, porque você tem excesso de genes, mas o pareamento acontece normal. No heterozigoto, a gente vai ter aquele problema de pareamento, e aí vai formar as alças de duplicação, só que no cromossomo mutado, ó, um cromossomo que tem a mutação. Ó. Aqui é o normal e esse aqui é o duplicado. O cromossomo duplicado, como ele tem um gene a mais, aqui nesse exemplo, por exemplo, ele vai ter que formar uma alcinha para colocar ele para fora, para que a gente possa ter o pareamento mais correto possível, tá? E aí, sempre pensar, é sempre pior você perder do que ganhar. Então, ele vai ser melhor em termos de efeito para o fenótipo do que a duplicação, só que ainda assim é ruim, porque você tem dosagem extra de genes ali. Então, você vai ter desequilíbrio na quantidade de produto gênico. E o que a gente precisa entender é que não é porque vai produzir mais que isso é melhor. A gente sempre precisa da quantidade exata, nem mais e nem menos, tá? Vou continuando aqui, tá? Se vocês não forem perguntando aí, só vamos dizendo se tá tudo ok, se tá dando para ouvir direitinho, tá? Aí nós temos a de Charcot-Marie-Tooth. A de Charcot-Marie-Tooth, a gente tem vários quadros clínicos aqui, mas a gente tem duas coisas que ajudam vocês na hora para lembrar para a prova. O pé, os dedos em martelo, que é esse dedinho para dentro ali, tá? E a gente tem problema de coordenação. Então, isso é o que ajuda a você lembrar da Charcot-Marie-Tooth, tá bom? Que aí é por quando você tem esse gene que faz a manutenção da mielina com uma duplicação, na verdade é uma grande duplicação, e aí faz com que haja esse problema de desenvolvimento axonal, tá? A inversão e a translocação são aquelas onde você não tem nem perda nem ganho de material genético. Então, o material genético, ele está preservado, só que ele está de maneira desconexa, porque, por exemplo, no caso da inversão, ele está numa posição diferente. Então, como ele está numa posição diferente, eu também vou ter problema de pareamento se for no homozigoto, tá? A ordem dos genes vai ser afetada, então, por isso, você vai ter, como você tem a ordem afetada, você vai ter aí, e aí, lembrando, Giovana, a sua dúvida, ó, eu vou ter um rearranjo novo desses genes, e isso acaba sendo ruim. Para a maioria das pessoas, lembrar que a inversão, ela não tem tanto prejuízo para o indivíduo, mas vai dar problemas de fertilidade, mas dependendo de como for essa combinação, aí a gente pode ter um problema no filho, tá? Eu acho que a gente viu aqui a síndrome da inversão do cromossomo 9, que é quando você tem algum problema, você tem baixa fertilidade, transtorno psiquiátrico, atraso puberal, então a gente viu algumas características ali, tá? E por último, na alteração cromossômica estrutural, a gente tem o rearranjo dos cromossomos, né? Então, uma reorganização dos cromossomos não homólogos. Então, ela pode ser recíproca ou robertsoniana. Aqui, Giovana, eu vou voltar aqui só porque você está perguntando da inversão. A inversão, ela é balanceada. Eu falei o contrário? Se eu falei o contrário, esquece, tá? Então, deleção e duplicação é não balanceada, inversão e translocação é balanceada, tá? Tá certo, é balanceada, tá bom? Locação robertsoniana sempre vai acontecer
sempre vai acontecer entre os cromossomos 13, 14, 15, 21 e 22, tá? É quando você tem o rompimento, né, a mutação, que é onde você quebra aqui, ó, na altura do centrômero, desses dois cromossomos, e eles se fundem. Então, percebam, ó, eu tenho os dois braços curtos de dois cromossomos, aqui se fundindo, e aí, dois braços curtos aqui rompendo, e aí os cromossomos se fundindo. Então, como eles vão se fundir, vai diminuir a quantidade de cromossomos. Então, no final, ó, por exemplo, se eu tiver o 13 e o 14, vamos supor, perde aqui um pedacinho do 13, perde um pedacinho do 14, o 13 vai parar em cima do 14, então eu já não tenho mais 46 cromossomos. Eu vou ter 45 cromossomos, tá? Então, eu acho que talvez a dúvida que ficou aí, vamos só recapitular aqui, tá? Porque acho que a Giovana falou ainda sobre o problema aqui, né? Que ali fala que a maioria é desbalanceada para os descendentes, tá? Não para o indivíduo. Na translocação, aí sim ela pode ser desbalanceada e balanceada. Então, vamos recapitular, ó. Duplicação e deleção é um tipo de alteração, um grupo. A inversão, ela pode ser balanceada, mas quando eu tenho síndrome, ela vai ser sempre desbalanceada. E no caso da translocação, vai depender se ela for recíproca ou se ela for robertsoniana. Deu para entender agora melhor, Giovana? No caso da robertsoniana, você tem uma translocação, ela é um tipo de translocação desbalanceada, porque você vai diminuir a quantidade de cromossomos, tá? E a recíproca, aí ela vai ser balanceada, porque você está trocando pedaços entre eles, você está trocando partes entre eles. Por exemplo, que é o que acontece no cromossomo Filadélfia lá, que a gente viu, que é quando você tem um pedacinho do 9 vai para o 22 e do 22 vai para o 9. Beleza? Então, translocação, se ela for balanceada, vai ser sempre a recíproca, e não balanceada, vai ser a robertsoniana. No caso da inversão, aí vai depender. A inversão, geralmente, para o indivíduo, ela não tem problema, então ela vai ser balanceada, mas ela pode ser desbalanceada para os descendentes. Beleza? Acho que dessa aula era mais ou menos isso aí que vocês tinham que ter de noção. Aí o cromossomo em anel, né, que é aquele onde você tem perda também de material genético, e o isocromossomo que vai entrar na outra aula. Então, dessa aula, vocês precisam ter a visão geral, como se fosse assim, as características gerais dessas 4 alterações estruturais e o exemplo clínico da síndrome de cada uma delas. E o que eu consigo utilizar ali de cada uma delas para nominar, por exemplo, malformação de faringe é a cri do chá e assim por diante, tá? E saber sobre o cariótipo. Beleza? Alguma dúvida sobre essa aula? Ou eu posso passar para a próxima? É mais no rapidinho aqui, que é para a gente dar conta das 4 aulas e deixar vocês estudando para a prova da Denise, e aí depois vocês vão olhando de novo a gravação, tá? Então, eu vou passar. Na citogenética 2, a gente viu as alterações cromossômicas numéricas. Então, vocês precisam, de novo, ter essa visão geral. O que é uma monoploidia, o que é uma poliploidia, uma mixoploidia e uma aneuploidia. Então, de uma forma bem rápida, monoploidia é quando você tem uma quantidade menor de cromossomos e poliploidia é quando eu tenho maior de cromossomos. Só que isso é quando eu falo do lote todo. Então, por exemplo, em vez de 46 cromossomos, uma célula somática com 23. Isso é inexistente no organismo humano, num ser humano normal. Porque isso a gente só tem nas células germinativas. Nas células somáticas com 23 não existe. Poliploidia é quando eu tenho póliplos, né? Quando eu tenho mais cromossomos, só que do lote inteiro. Então, em vez de 46, 92, 68 e assim por diante. Que aí a gente tem 2 tipos, triploidia e tetraploidia.
Vamos lembrar aquilo que eu falei lá na aula para vocês, na espécie humana, dificilmente a gente vai ter um indivíduo que seja puramente triploide e tetraploide. Por quê? Isso é totalmente inviável. Então, quando existir isso, vai ser esse caso ali que a gente viu do mosaicismo, lembra? Então, mosaico, diploide e triploide. Uma coisa importante aí para vocês lembrarem, como é que eu escrevo mosaico, e vamos supor que eu dê lá que o paciente, foram analisadas 120 células do paciente, dessas 120 células do paciente, 100 apresentavam alteração e 20 não. O que a gente poderia, apenas com base nisso, determinar o quadro clínico do paciente? Então, se eu tenho 100 células que são anormais e 20 normais, provavelmente o quadro clínico dele é pior, tá? Então, isso também é importante vocês saberem. Quanto maior o número, no mosaico, quanto maior o número de células alteradas, pior vai ser o prognóstico e o quadro clínico do paciente, tá? Que é o que eu acho que está mais ou menos aqui, ó, que é o mosaico, né? Então, o mosaico é aquele quando você tem a fecundação do ovócito com o espermatozoide, forma o zigoto, na hora que vai dividir mitoticamente, você tem o erro, e aí você tem dois grupos de células, que é o mosaicismo. Quanto maior o número de células alteradas, pior vai ser o quadro clínico. Já o quimerismo é aquele onde você tem dois, é como se eram para ser gêmeos, lembra que a gente viu? Eram para ser gêmeos bivitelínicos, e um, entre aspas, engoliu o outro, e aí formou o quimera, tá? Então, triploidia, tetraploidia só vai existir de forma viável no formato de mosaicismo, nesse formato aqui. Triploide e tetraploide puro não tem, tá? Aí sim a gente tem as aneuploidias que são viáveis, que é quando eu não falo do lote todo, mas de um ou mais cromossomos. No lissômico nunca vai existir, eu nunca vou conseguir um indivíduo que não tenha dois cromossomos. Monossômico vai existir apenas em síndrome de Turner, e trissomia, tetrassomia, essas todas existem, tá? Aí a principal causa, vocês têm que lembrar, que é a não disjunção, que é sempre melhor eu perder, menos pior, né, vamos dizer assim, eu perder na não disjunção na meiose 2 do que na 1, porque na meiose 2 eu ainda tenho metade de gametas normais, tá? Aí a gente viu a síndrome de Down, vocês saberem qual é o cariótipo, como eu escrevo esse cariótipo. Ó. Então, esse cariótipo que está aqui é um cariótipo de trissomia livre, que é quando você tem todas as células com o cromossomo 21 a mais, que é a parte mais comum, e relacionado com a idade materna. Mas eu posso ter por translocação e eu posso ter por mosaicismo. Então, a porcentagem de células mutadas indicar o quadro clínico pior para esse paciente, tá? E as principais características, essa é mais fácil para vocês lembrarem, porque está mais no nosso cotidiano, então lembrar da língua grande, né? Essas principais características aqui, a prega siamesca, separação do primeiro e do segundo dedo, dos pés, prega epicântica e assim por diante, tá? Então essa vai ser mais fácil, porque está mais no cotidiano de vocês. Então, vou voltar aqui, essa aneuploidia, que é aquela que fala do cromossomo 21, e ela é autossômica, porque é dentro daqueles 44 cromossomos, tá? Se vocês forem tendo dúvida, vocês vão me colocando aqui. Aí, fora essa, uma outra autossômica que a gente viu é a do 18, que é a síndrome de Edwards. Você pode ter a síndrome de Edwards por trissomia livre do 18, o cariótipo se escreve assim, pode ser mosaicismo e pode ser translocação. Ó, percebam que a maioria das aneuploidias vão ser 3 situações básicas, ou mosaico, ou translocação, ou trissomia, tá? A do cromossomo 18, desculpa, é aquela onde você tem 50% deles morrendo já logo na primeira semana. Então, morre de pneumonia. Então, é quando a gente tem aquele combo de características, e aí apareceu lá para vocês, pés em cadeiras de balanço, já vai lembrar que é a do 18. Punho cerrado e pés em cadeiras de balanço, isso é síndrome de Edwards, tá? A
Outra que a gente tem é a de Patot, que também vai ter trissomia livre do 13, translocação ou então mosaicismo. Eu lembro até que no dia que eu dei a aula, eu falei para vocês, ó, provavelmente esse aqui foi trissomia livre ou foi mosaicismo. E aí a gente chegou à conclusão de que apenas visivelmente, apenas por isso, a gente justificaria que seria por trissomia livre, porque isso aqui veio a óbito, essa criança aqui que deve ter uns 8 anos, mais ou menos, provavelmente deve ser um mosaico ou uma translocação, tá? Lembrar que essa é a pior de todas, toda e qualquer característica, microcefalia, ausência de olhos, fenda palatina, lábio leporino, polidactilia, tá? Então, saber fazer essas grandes diferenças, ok? Depois disso, nós vimos as sexuais. Aí, das sexuais, antes de vocês entrarem nas sexuais, eu quero que vocês estudem um pouquinho sobre a inativação do cromossomo X, tá? Lembram que a inativação, acho que estava aqui nesse slide que é mais fácil. A gente tem o cromossomo X paterno e o X materno. Nas meninas, um dos cromossomos X precisa ser inativado. Essa inativação se dá pela expressão do gene X em um deles, então, um fica inativo e outro fica ativo, e ele vai produzir um RNA que vai abraçar o cromossomo X que deu origem a ele, e vai induzir também um processo de silenciamento desse gene por metilação. Então, além dele abraçar esse cromossomo, o RNA, ele induz a adição de grupamentos metil nesse cromossomo X e aí acaba inativando ele. O que a gente precisa lembrar é, eu nunca vou inativar, heterocromatinizar ele por inteiro, pelo menos 15% dos genes vão se salvar, e é isso que vão determinar as diferenças entre os indivíduos, tá? Masculino e feminino. Primeira que a gente viu é a Turner, ó. A Turner já é uma monossomia, quando eu tenho ausência de um cromossomo. Em 70, 80% dos casos, é um problema de diminuição, ausência de cromossomo paterno, problema de origem paterna, tá? Esse indivíduo com síndrome de Turner também pode ser monossomia, também pode ser mosaicismo, também pode ser alteração estrutural. O que a gente precisa lembrar? Então, síndrome de Turner, características sexuais. É sempre pensar, para ficar mais fácil para vocês lembrarem da prova, síndrome de Turner, características masculinizantes, ainda que a gente não possa dizer exatamente isso, tá? Mas é baixinho, sem cintura, sem mamas, hipertelorismo, que são as mamas lateralizadas, né? Uma maior distância entre as mamas, baixa implantação dos cabelos, linfedema de pé e mão, face em triângulo, então lembrar que são características mais masculinizantes e intelecto preservado, tá? Por exemplo, se eu colocar lá, tem uma suspeita diagnóstica de síndrome de Turner, como é que a gente confirma que tem suspeita diagnóstica de síndrome de Turner? Eu vou pedir o cariótipo, mas eu começo a suspeitar se tiver alterações e se for do sexo feminino, com edema de mãos e pés e hipoplasia do coração e coarctação da aorta, tá? São sinais clínicos que ajudam o médico a suspeitar e daí depois, ao nascimento, terminar fazendo cariótipo, beleza? É, alguém perguntou aqui, professora, em mulheres, a sintomatologia advém da falta dos 15%, em homens é possível ou não ser uma nulissomia? Não, então, o que a gente tem aqui, ó? Essas características masculinizantes, Giovana, ela vem justamente, isso é exatamente o que você falou, porque está faltando os 15% que ela teria para ela ser como a gente, por exemplo. Então, como ela tem ausência de um cromossomo X, ela vai ter ausência desses 15%. No caso ali, ou não, em homens é possível ou não? Pode ser uma nulissomia? Não. O que acontece é que a gente investiga também se às vezes não é um menino. Por quê? Porque poderia ser um XY com um Y diminuto, mas perceba, não é ausência de cromossomo Y daí. Eu não sei se é essa a sua pergunta. A primeira que eu consegui entender que a sua pergunta advém justamente dessa falta dos 15%. No homem, se ele tiver excesso de X, ele vai ter excesso desses 15% aí. E aí, por isso que a gente vai ter as características feminilizantes que entram na síndrome de Klinefelter. Eu não sei se era isso que você queria saber?
Ah, tá. Se é possível o homem faltar um X. Não, tá? Não é possível no homem ter ausência de X e ter o Y. Tá bom? Então, isso não existe possibilidade, tá? Na de Klinefelter é o contrário, vamos dizer assim, para ficar mais fácil da gente lembrar. Então, a gente também precisa lembrar, quanto maior o número de cromossomos, quanto maior a quantidade de cromossomos X, todos eles vão ter que ser heterocromatinizados. Só que ainda assim ele vai ter características feminilizantes, porque eu vou ter excesso desses 15%. Então, lembrar que é o contrário do Turner, aqui são características mais feminilizantes, tá? Aí a gente viu que a gente tem a síndrome XXX, precisa sempre, de novo, quanto maior a quantidade de cromossomos X, todos eles vão ser heterocromatinizados. Como é que a gente observa isso? Lembra que eu até falei para vocês, se a gente tirar o bulbo capilar no núcleo das células, a gente vai encontrar esse cromossomo X heterocromatinizado, que é o corpúsculo de Barr. Então, uma mulher normal, quantos corpúsculos de Barr eu vou ter que encontrar? Porque eu tenho um cromossomo X inativado. Quando eu olhar uma menina com Turner, não vai ter nenhum, porque o único X que ela tem que estar ativo. Quando eu olhar um homem XXY, vai ter um corpúsculo de Barr. Naturalmente, não era para ele ter nenhum. Se eu encontrar uma mulher XXX, dois corpúsculos de Barr. E assim por diante, tá? No X, quanto maior a quantidade de X, menor o QI, e no do X, excesso de Y é aquele do fenótipo criminoso, ok? Beleza essa, gente? Alguma dúvida? Ou eu posso passar? Na segunda aula, a gente tem que saber escrever o cariótipo de todas ou só das autossômicas? De todas, tá? Mas aí, por exemplo, eu mesmo já vou dizer, é um mosaicismo para a trissomia do cromossomo 21. Então, sempre mosaicismo vai ser MOS 46XX ou XY barra, aí 47XX mais 21, e assim por diante, tá? Então, tem que saber fazer a leitura desse cariótipo, tá bom? Aí, a gente viu a outra aula foi herança multifatorial, se eu não me engano, né? Então, na herança multifatorial, a gente precisa saber, primeira coisa que vocês vão ter que saber, eu vou lá para aquilo que é bem mais importante. Então, uma característica que envolve genética e ambiente. O que a gente precisa saber? Os conceitos. O que é herdabilidade, que é o quanto uma característica vai ser herdada de acordo com as diferenças genéticas e ambientais, como ela vai se distribuir na população, e aí entra aquilo que é bem importante vocês saberem, tá? Vocês saberem sobre a curva de Gauss, tá? Então, a curva de Gauss de limiar de susceptibilidade, tá bom? Não podem esquecer disso. Então, são as características onde a pessoa é normal até ultrapassar aquele limiar. Vocês lembram disso que a gente viu? Acho que foi aqui, ó. Por exemplo, eu acho que eu vou mostrar aqui direto nessa característica, nesse quadrinho aqui, ó. O que a gente tem aqui? Quando a gente tem aqui o indivíduo, um gráfico de uma contínua, essa é a média da população. Quem está aqui do lado esquerdo do gráfico tem menor susceptibilidade, quem está do lado direito tem maior susceptibilidade. Então, o que é o limiar? Quando a pessoa ultrapassar esse limiar, significa que ela vai estar mais suscetível. Então, se eu olho aqui, eu tenho um menor limiar, tá vendo que a parte vermelha aqui está maior, então o limiar está menor porque ele está mais perto da linha menor aqui mais baixa. Isso significa que ele é mais suscetível a ter a doença. Por quê? Porque ele precisa de menos fatores ambientais para que a doença seja expressa, e ele tem já o conjunto de genes suficiente. Quando você tem um maior limiar, ou seja, quando ele se afasta da média, indica que o indivíduo é menos suscetível. Então, ele precisa de muito mais fatores ambientais para conseguir expressar aquela doença, tá? Então, a gente tem que saber, por exemplo, que ela é diferente na maioria dos sexos. Então, se uma doença é mais comum em homens, isso significa o quê?
Porque se ela é mais comum em homem, o que isso quer dizer? Quer dizer que com um limiar mais baixo, ele já vai ter a doença. Então, com muito menos fatores, ele já consegue manifestar a doença, tá? Deu para entender isso aqui? Isso é bem importante vocês saberem, tá bom? O autismo é mais comum em meninos do que em meninas, signifinos, eles precisam de menos fatores e eles já vão ter a doença. Já as mulheres precisam de mais fatores. Então, se eu colocar uma doença hipotética aí e colocar para vocês a diferença entre os sexos, dizendo, é mais comum em mulheres e menos comum em homens, o que isso significa em termos de curva de Gauss e limiar de susceptibilidade? Se é mais comum em mulheres, significa que o limiar dela é mais baixo, então ela vai ter menos fatores necessários para que manifeste a doença, tá? Então, isso vocês precisam ter claro. E aí, a gente viu os riscos de recorrência, então vocês precisam lembrar de cada um desses pontos aqui, tá? O que é o risco, por que o risco de recorrência é maior se mais de um membro da família é afetado? Porque significa que você tem mais genes sendo compartilhados. Essa outra demanda aqui, a expressão da doença é maior se você tiver mais severidade. Então, o risco de recorrência vai ser maior se a expressão for de mais severidade. Então, por exemplo, se eu tenho um lábio leporino unilateral, você vai ter um risco de recorrência X. Se ele for bilateral, o risco de recorrência vai ser 2x. Quanto mais próximo for o parentesco, maior o risco de recorrência. Ou, quanto menor for o parentesco, menor vai ser o risco de recorrência. A incidência é maior se você tiver casamento de indivíduos consanguíneos, então, porque você tem um compartilhamento de genes afetados. O risco, esse aqui que era o que a gente tinha conversado e que a gente até conversou que talvez pudesse ser o que vocês tinham mais dúvida. O risco de recorrência é maior se o probando for do sexo menos afetado. Então, por exemplo, na estenose pilórica, as mulheres elas têm um limiar mais alto, então significa que na estenose pilórica, em que você tem o sexo feminino sendo menos afetado, significa que elas precisam de mais fatores para causar a doença. Só que a família dela está sujeita a esses mesmos mais fatores, por isso o risco de recorrência para ela vai ser maior. Então, sempre lembrar, a curva, o limiar, se ele é mais alto para o sexo masculino, ele vai precisar de menos fatores para manifestar a doença, só que o risco de recorrência para ele vai ser menor, tá bom? Ok até aqui, gente? Só me dá um ok para eu saber se está indo tudo certo. Vimos também que existe uma taxa de concordância, obrigada, Jennifer. Vimos também que existe a taxa de concordância, se uma condição é só genética, 100%. Se é só ambiental, é igual para monozigótico e dizigótico. Na multifatorial, sempre vai ser maior para o monozigótico, tá? E aí, a gente entrou em algumas dessas características. Então, vocês precisam saber o conceito geral dessa doença e aplicar esse risco de recorrência. Então, por exemplo, eu posso dar um caso clínico aqui, dizer que houve defeitos de tubo neural, por exemplo, uma mulher de 38 anos teve um filho com defeito de tubo neural, relatou que na família havia pelo menos 2 irmãos com o mesmo defeito de tubo neural. Como que você pode justificar isso em termos de risco de recorrência? Aí é lembrar disso aqui, ó. O risco de recorrência ele é maior quanto maior o número de indivíduos afetados da família. Então, é saber fazer a aplicação dentro dessas características que a gente trouxe aqui, dentro dessas patologias que eu trouxe para vocês. No Alzheimer, que existe o esporádico e o hereditário, né? Então, saber pelo menos um pouquinho, isso aqui que está aqui, tá? Não precisa ir além disso, não, para essa aplicação, tá? Da
função das proteínas beta-amiloides sem Alzheimer e com Alzheimer, que é uma característica multifatorial, então que o hereditário vai ter o início sempre mais precoce e o esporádico o início mais tardio, que é o que aparece em maior quantidade, mas que ainda assim no esporádico a gente pode ter genes envolvidos. Quando você tem homozigose para esse gene, você tem um risco maior de ter Alzheimer e o início dos sintomas mais precoce também, tá? Diabetes mellitus, saber a diferença entre os dois tipos de diabetes e que existem alguns genes que estão envolvidos. Não vou perguntar o nome do gene, mas o que ele faz, tá? Então, a gente viu isso para alcoolismo e depois para, acho que foi obesidade. Ok? Então, dessa aula aqui, o mais importante é vocês saberem ler o gráfico, saber todas aquelas características do risco de recorrência e essas diferenças entre os sexos. Se eu colocar algum caso clínico assim para vocês conseguirem fazer a leitura desse gráfico ou conseguir fazer a interpretação, vocês precisam saber fazer, tá bem? E por último, a gente viu as hemoglobinopatias. O que vocês precisam saber das hemoglobinopatias? Então, vamos lá. Primeiro, vocês precisam saber como que é uma hemoglobina normal. Que a hemoglobina normal, a gente é um tetrâmero helicoidal, sempre em duplas, né? Vamos dizer assim, duas alfa, duas beta, duas alfa, duas gama e assim por diante. É sempre dímeros, dois dímeros, né? Ou seja, um tetrâmero dessas cadeias, que a gente vai ter a proteína helicoidal, vai ter o grupo M e o ferro, tá? Que existem genes para isso, existem genes embrionários, genes fetais e adultos. Precisa saber que no cromossomo 16 eu tenho o alfa e no 11 eu tenho todas as outras. A ordem com que eles aparecem é a ordem com que eles vão ser expressos, tá? No A, uma outra coisa que é importante vocês saberem é que no alfa eu tenho alfa 1 e alfa 2. Um gene para alfa 1 e um gene para alfa 2. Todas as outras duplas que estão no cromossomo 11 é só um gene. Então, eu tenho um gene beta, que vai produzir beta 1 e beta 2. Um gene delta, que vai produzir delta 1 e delta 2. Então, aqui, para a gente produzir as globinas alfa, são necessários 4 alelos e para todos os outros 2 alelos, tá? Que existe a região controladora, que vai acionar a expressão desses genes. Aí é saber as diferenças entre a embrionária, a fetal e a adulta. A embrionária é alfa 2 e epsilon 2, até o terceiro mês de gestação. Aí eu vou mostrar aqui que eu acho que vai ficar mais fácil para a gente poder saber. Ó. Então, a gente tem no embrião alfa 2 e epsilon 2, até o terceiro mês de gestação. Passou o terceiro mês de gestação, diminui a expressão de epsilon e aumenta a expressão de gama, que é a fetal, alfa 2, gama 2. Isso vai acontecer até mais ou menos o nascimento, final da gestação, o nascimento, quando vai começar a cair o gama e aumentar a beta. E aí vai formar a hemoglobina adulta, que é alfa 2, beta 2. O símbolo para hemoglobina fetal é HbF, para hemoglobina adulta nós temos dois tipos. Eu posso ter a mais comum, que é a HbA1, que é a alfa 2, beta 2, e a mais rara, mas é uma variante normal, que é a HbA2, que é a alfa delta, tá? Lembrar que existe uma transição por onde vai ocorrer a eritropoiese, e aí ela vai passar do saco vitelínico para o fígado, do fígado para o baço. Quando a gente nasce com 70% fetal, 30% da A1. Aí, nos primeiros meses, essa ordem vai invertendo, e depois do terceiro mês de nascido, é essa composição que a gente vai ter, 98% com a beta, 1% com a delta e 1% da fetal. Então, lembrar que são genes diferentes. Essa primeira parte da aula é bem importante vocês lembrarem, tá? E no hemograma completo, a gente nunca vai conseguir saber quais são os subtipos. Para eu saber quais são os subtipos, eu só consigo se eu for fazer uma eletroforese, tá? Sempre é a eletroforese que vai me dizer quais são os subtipos. E aí, sim, nessa aula, vocês precisam saber a fundo essas doenças. Então, a anemia falciforme é uma anemia hemolítica, então ela vai causar lise da hemácia. Eu tenho dois tipos
de anemia falciforme, a HBS e a HBC. O que eu preciso primeiro ter em mente? A anemia falciforme é uma anemia por um defeito estrutural na beta-globina. Então, é uma modificação estrutural. Eu diagnostico pelo teste do pezinho, e eu vou ter uma alteração na estrutura da beta-globina. Por quê? Porque houve uma mudança de um aminoácido que era para ser o ácido glutâmico pela valina, se for HBS, e pela lisina, se for a HBC. Independente de ser a HBS e a HBC, as duas vão provocar anemia falciforme. O que é a anemia falciforme? Vou mostrar aqui, ó. O que a gente tem na anemia falciforme? Acho que vai ficar mais fácil mostrar aqui, ó. Então, quando você tem alteração de um aminoácido por outro, seja ele da hemoglobina S ou a C, o que acontece é que você tem uma cristalização, uma polimerização. Essa troca desse único aminoácido faz com que a globina beta não se mantenha íntegra, e aí ela comece meio que a enrugar, polimerizar e grudar na parede da membrana dessa hemácia. E aí, quando ela gruda, ela acaba alterando o formato dessa hemácia, deixando ela no formato de foice. Isso faz com que ela fique rígida e acabe obstruindo as arteríolas e os capilares. Eu lembro que até falei para vocês, como se fosse arteriosclerose, ela vai obstruindo ali, e aí você não vai ter a passagem de oxigênio, então você vai deixar a pessoa mais sujeita a infecções, se não vai passar, você pode ter hipoxemia, vai ter hemólise, a hemólise leva a anemia, que leva à insuficiência cardíaca e leva a esses danos. Quando a gente olha na prática clínica, lembrar que o mais comum é você ter heterozigotos cruzando entre si. Então, você ter indivíduos heterozigotos, e aí você tem 3 possibilidades de filho: aquele que não vai ter a doença, aquele em que vai ser traço falcêmico e da anemia falciforme. O que eu falei para vocês é o indivíduo anêmico falciforme. O indivíduo traço falcêmico é o heterozigoto, que é aquele em que vai ser normal, só que se ele tiver em condições específicas, como, por exemplo, baixa pressurização de cabine, mergulho de alta profundidade, região de grande altitude, ele pode ter infarto do baço. Então, saber isso é essencial, tá? Ele é um portador, mas um portador que a gente precisa tomar cuidado, ok? Uma outra coisa importante, vocês saberem como é que a gente faz o tratamento, especialmente essa parte aqui, ó, da quimioterapia com hidroxiureia e butirato. Vamos lembrar lá o que a gente tem lá no começo. Então, lá no começo, eu vou voltar lá. Se bloquear e se às vezes ficar meio interrompido, vocês me avisam. Vamos voltar lá naquele quadrinho que tem os 3 tipos, ó. O que acontece quando a gente vai ser o adulto? Para ser a hemoglobina adulta, a gente vai diminuir gama e aumentar a beta, ou seja, diminuir a fetal e aumentar a beta, certo? Como é que a gente tem a diminuição da hemoglobina fetal? Porque a gente tem diminuição da expressão da globina fetal. A diminuição da globina fetal, ela se dá por 2 outros genes, o gene MIB e o gene BCL11A. O que esses 2 genes fazem? Esses 2 genes vão produzir proteínas que vão metilar o gene da hemoglobina fetal. Então, eles vão metilar, metilação é diminuição da expressão. Então, eles metilam o gene gama, e com isso você vai conseguir ter, por consequência, um aumento do beta. O que o medicamento vai fazer? O medicamento vai silenciar esses genes, porque se ele silencia esses genes, você não tem a metilação do gene fetal, e com isso você tem a expressão do gene fetal no adulto com anemia falciforme, certo? Então, isso é bem importante para vocês saberem. Isso vai servir tanto para anemia falciforme, mas também serve para as talassemias, tá bom? Deu para entender isso? Isso é importante vocês saberem, tá? Não forem tendo dúvidas, eu vou falando. A outra é a metemoglobinemia, ou HB Kempsen. Eu sempre vou usar os termos que não forem nomes de pessoas, tá? Esse daqui é uma modificação na afinidade pelo oxigênio. A gente precisa lembrar que num processo normal, a hemoglobina que melhor adquire o ferro,
é a hemoglobina ferrosa, com ferro ferroso. Só que o ferro ferroso não se mantém assim por muito tempo, então ele fica já automaticamente no formato férrico. Então, o que o nosso corpo tem que fazer? Reduzir o formato férrico para o formato ferroso, que é o formato que a gente consegue absorver o oxigênio. As pessoas com essa doença, elas têm uma dificuldade em fazer essa conversão, porque tem uma redução nessa redutase. Se tem uma redução na produção dessa enzima, não consegue fazer a redução do ferro férrico para o ferro ferroso. Lembrar que eu nunca vou ter ausência total dessa redutase, então a homozigose vai ser letal. Por quê? Porque eu não posso ter ausência total, senão não tenho o processo de transporte de oxigênio acontecendo, tá bom? A outra que a gente viu foi a hemocromatose hereditária. Essa é uma dificuldade de metabolização do ferro, então ela é bem comum. Lembra que eu até falei para vocês que caiu no TPMED? Então a gente metaboliza o ferro através da ferroportina, né? Então, o que vai acontecer? O ferro, para ele ser transportado para o sangue, para fazer parte da circulação, ele vai ser transportado por essa ferroportina, que é essa proteína verdinha, e aí na circulação ele anda acoplado à transferrina ligada a essa proteína HFE. O que acontece? A gente precisa controlar o quanto eu quero de ferro circulando no sangue ou não. Então, quem vai fazer esse controle é a epsidina. A epsidina, ela vai verificar, por meio da proteína HFE, se tem muito ferro circulando ou não. Se tiver muito ferro circulando, ela vem e se liga no lugar da ferroportina ali, bloqueando a passagem para que eu não tenha passagem de ferro. Uma pessoa normal, o que acontece? Existe a proteína HFE, que faz esse complexo com a transferrina, que vão ajudar a sinalizar a epsidina se ela precisa bloquear aquela portinha lá, ferroportina ou não. As pessoas que têm a hemocromatose, elas têm essa proteína mutada. Então, como elas têm essa proteína mutada, essa proteína não se liga com a transferrina. Então, a transferrina fica andando sozinha com o ferro na circulação sanguínea. E a epsidina, ela não consegue identificar essa transferrina, porque a parte que ela consegue identificar é justamente a parte que está mutada e que a pessoa não tem. Então, a ferroportina vai continuar exportando o ferro e a transferrina vai continuar transferindo esse ferro na circulação. Por isso que um dos exames que faz solicitação para diagnóstico diferencial é ver o quanto a gente tem de transferrina circulante. Se tiver muita transferrina, significa que eu não tenho a proteína HFE fazendo a sinalização, ok? E aí, o tratamento para esse paciente, lembrar que é você tirar o ferro do sangue. Então, você faz a flebotomia, que é fazer essa remoção semanal, né, de sangue, essa sangria que a gente fala, né, que é tirando 500 ml de sangue semanalmente, porque daí você tira o ferro. Beleza? E por último, a gente viu as talassemias. As talassemias, elas são microcíticas e hipocrômicas. O que significa? Claro que por consequência vai causar hemólise, mas elas são microcíticas, deixam a hemácia menor e menos coradas. E essas talassemias é defeito na produção de hemoglobina. Então, você vai produzir pouco ou nem vai produzir a globina alfa e beta. O que acontece? Se eu não produzo uma globina, o nosso corpo tende a aumentar a expressão da globina correspondente. Só que essa cadeia normal, sendo expressa em alta quantidade, não vai compensar a cadeia que está deficiente. E aí, por isso, a gente também vai ter o problema com esse paciente, ok? Então, na alfa-talassemia, por exemplo, a gente viu que é a deficiência ou ausência da cadeia alfa. Então, o que o nosso organismo vai entender? Vou aumentar a expressão de beta, o que vai ter problema. Então, a cadeia alfa, ela vai estar bloqueada, vai estar deletada ou diminuir a sua expressão, e isso faz com que diminua a quantidade de globina dentro da hemácia. Então, a hemácia vai ficar menor, que é a microcítica. E menos corada, por consequência, porque eu tenho menos ferro corando menos a hemácia, porque tem menos dessa transferrina, dessa globina. Em compensação, a gente vai ter hemólise por conta
da cadeia beta que vai estar em excesso, e aí a cadeia beta em excesso vai fazer com que haja hemólise, porque a gente precisa ter de duplas, né? A gente não pode ter tetrâmeros formados por um único tipo de globina. Vai existir uma grande diversidade fenotípica que se deve ao número de alelos mutados. Então, por exemplo, o portador silencioso é quando ele tem 25% de produção a menos da cadeia alfa. Então, ele tem 3 alelos funcionais e uma deleção. O diagnóstico vai ser sempre difícil, o hemograma e a eletroforese não vão estar normais, então é muito difícil da gente conseguir diagnosticar. Eu não vou ter problemas para esse paciente. Já o traço talassêmico ou alfa-talassemia minor é quando eu tenho produção de metade só das globinas, então ele já começa a apresentar sinais clínicos. No diagnóstico, ainda assim, ele vai ser difícil, mas eu já tenho alguns sinais clínicos, tá? Ele pode se confundir com outros tipos de anemia, como ferropriva, por exemplo. Já quando eu tenho só 25% de cadeias normais e o resto 100, aí esse indivíduo eu já vou conseguir ver na eletroforese e ele vai ter grandes problemas, anemia hemolítica, microcitose, hepatosplenomegalia, assim por diante. Se eu tiver ausência total de globina alfa, eu não vou conseguir efetivar esse indivíduo e ele vai ter morte intraútero ou logo após o nascimento, porque nem se ele conseguisse produzir, expressar todos os genes para hemoglobina fetal, ele conseguiria ter sobrevivido, ok? Já na beta-talassemia, ela também é microcítica e hipocrômica e também causa hemólise, só que aí é o contrário, você vai ter ausência, que é o beta zero, ou redução, que é o beta mais, da beta-globina, e isso vai fazer com que a hemácia fique menor e menos corada, e aí o organismo tenta compensar produzindo a alfa. Só que o acúmulo de cadeia alfa acaba provocando essa hemólise dessa globina, por conta dessa globina alfa que está em excesso. A gente tem também uma diversidade fenotípica bem grande, mas aí é pelo tipo de mutação e não pelo número de alelos mutados, tá? Temos 3 subtipos, a talassemia minor, a intermédia e a major. A minor é aquela em que você tem um heterozigoto, onde você vai ter a anemia leve hipocrômica. A intermédia é o homozigoto para redução de produção de hemoglobina, onde começa a haver alterações faciais. E a anemia de Keuller, que é a major, que é quando você tem o homozigoto para não produção nenhuma de globina beta ou heterozigoto composto. Lembrar que heterozigoto composto é aquele que tem um alelo, por exemplo, o paterno, para não produção, não produz nada de globina beta, e o outro alelo da mãe, por exemplo, ele tem uma mutação diferente, que é para produção de redução. E nesse caso da anemia de Keuller, é aquela anemia onde você tem um quadro clínico mais sindrômico, onde a criança apresenta aquela maçãzinha da boca mais proeminente, inchaço das gengivas e assim por diante. Então, nessa aula aqui, o que é importante vocês saberem? Então, nessa aula aqui, o importante é vocês saberem, aí sim, as diferenças entre esses subtipos, tá bom? Era isso, gente. Então, vão ser 12 questões. Não esqueçam, treinam aí para fazer, escrever o cariótipo, as características gerais de cada uma dessas doenças, tá? Aquilo que pode diferenciar essas doenças entre si, tá bom? As grandes diferenças entre elas, pegar, assim, as diferenças gerais, né? Por exemplo, deleção. O que é a deleção? É isso, isso, isso. E aí pegar a doença como exemplo. Então, façam uma tabelinha onde vocês possam colocar lá, por exemplo, as doenças relacionadas. Por exemplo, alteração cromossômicas estruturais. Quais são os 4 tipos que a gente tem e as doenças que estão relacionadas. Aí eu acho que vai ajudar melhor vocês, tá bom? Se alguém tiver dúvida, pode perguntar aqui. Se não, eu vou deixar vocês estudando agora para disciplina de patos. Beleza? Então tá bom, gente. Obrigada. Beijo. Dê, pode desligar aí a gravação.